A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou Bispa Ana Carolina, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Nós estamos aqui com esta programação para levar até você a mensagem da graça de Deus, para que você comece seu dia de forma perfeita, ouvindo a palavra do Senhor, recebendo ensinamentos, orientações, palavras que vão edificar a sua vida. Quanto tempo do nosso dia nós emprestamos os nossos ouvidos a vozes que não vão gerar edificação, que não vão acrescentar nada de bom à nossa vida? Pelo contrário, às vezes são tantas notícias ruins, são tantas situações que nós ouvimos, que permitimos, que adentre o nosso lar, a nossa vida. Situações essas que por vezes nos colocam para baixo, geram ansiedade, geram desânimo. Mas este programa tem um intuito muito importante e especial: edificar a sua vida, levar até você uma mensagem poderosa, uma mensagem esclarecedora, uma mensagem que vai ensinar você a viver como Deus quer que você viva. Viver praticando a Bíblia Sagrada, de forma agradável diante de Deus, viver sendo sal, sendo luz nesta terra que está precisando de luz e de sabor. O mundo precisa da nossa vida como um referencial. Precisamos refletir Cristo, precisamos mostrar a este mundo que há sim um povo diferente, um povo que vive a verdade, que vive o Evangelho, que vive a graça de Deus. Nós fazemos parte deste povo. E o programa Posso Crer no Amanhã sempre será uma fonte de edificação para a sua vida. Daqui a pouco você vai assistir a mais uma parte da mensagem que nós estamos veiculando ao longo desta semana, a mensagem que foi pregada pelo meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo. Mas eu quero fechar a semana, porque amanhã nós teremos o programa da Bispa Rosana, nossa Bispa Primaz, com o programa para as mulheres, Chail. Eu quero fechar esta semana ainda falando a respeito de um tema que nós estamos comentando desde segunda-feira, que é a vigilância. Nós precisamos, como filhos de Deus, precisamos ter uma postura de homens e mulheres vigilantes. Nós não podemos, claro que no sentido figurado, passar por esta vida dormindo, cochilando, as coisas acontecendo e nós não estarmos atentos à forma como Deus quer que nós vivamos, à forma como Deus quer que nós enfrentemos a vida, os problemas, as situações. Temos que estar vigilantes, até porque eu falei bastante a respeito disso nessa semana. O inimigo, como disse o apóstolo Pedro, ele anda ao derredor, tentando de alguma forma nos tirar do eixo, nos tirar do foco, como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. É claro que ele não pode tocar na nossa vida, mas quando você, por algum motivo, não vigia, você acaba abrindo espaço na sua vida para situações equivocadas, para atitudes equivocadas. E essa é uma forma do inimigo nos tirar do foco, nos tirar do caminho que nos leva ao propósito que Deus tem para as nossas vidas. É claro que o propósito de Deus sempre vai ter que se cumprir.
queiramos nós ou não, mas a forma como nós chegaremos lá, neste propósito, vai depender da forma como nós assumimos a nossa postura de filhos de Deus nesta terra. Nós vimos aqui ao longo da semana inúmeras passagens que mostram que nós, como filhos de Deus, precisamos viver alertas. O apóstolo Pedro usa a expressão sóbrios, vigilantes. Nós temos esse chamado. Você precisa estar atento, você precisa ter vida de oração, colocar diante de Deus as situações, pedindo: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Olha, essa é uma oração que deve ser feita por todos nós. Senhor, me dá discernimento espiritual para entender essa situação, para conseguir enxergar além do que eu estou vendo aqui. Isso é ser vigilante. Jesus mandou que nós tivéssemos essa postura sempre, até mesmo em relação à sua volta. Você quer acompanhar aqui comigo? Ele disse aqui, nós vamos ler a passagem que está em Marcos, capítulo 13, quando ele vai dar a sua exortação à vigilância. Ele fala a respeito da parábola da figueira, e no versículo 32 ele diz: mas a respeito daquele dia, quando Jesus irá voltar, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Ou seja, Jesus está aqui de uma forma, através de parábola, nos mostrando que nós recebemos dele responsabilidades, autoridade para agirmos enquanto ele não volta, de forma sóbria. E ele diz: vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Digo a todos: vigiai. Então, meu amado, minha amada, a ordem que o Senhor Jesus nos deu é para ser cumprida. Vigiai. Vigie, esteja atento. Peça a Deus percepção espiritual para compreender as situações, para sempre buscar o melhor caminho, a melhor direção para a sua vida, aquilo que agrada a Deus. Peça a Deus discernimento espiritual para perceber quando uma situação está contrária à vontade do Senhor, quando você está tendo alguma atitude que pode estar entristecendo o coração de Deus, entristecendo o espírito, por vezes apagando o espírito, porque essa é uma expressão utilizada pelo apóstolo Paulo. É importante que nós, como filhos de Deus, tenhamos esta postura, atentos. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, quando ele diz que nós não podemos dormir, não podemos cochilar, temos que estar atentos, acordados, para percebermos as situações ao nosso redor, nos mantermos fiéis. Jesus disse que se nós fôssemos fiéis até a morte, nós receberíamos a coroa da vida. Nós temos esse chamado, porque fomos eleitos por Deus para sermos fiéis até a morte, crendo que nós receberemos a coroa da vida. Amém? Que você guarde esta palavra no seu coração, que você viva mais esse dia da sua vida com esta certeza: eu vou ser fiel a Deus, eu vou me manter vigilante, eu vou me manter no foco, no propósito que Deus tem para a minha vida. E no próximo domingo, você é nosso convidado para estar conosco às 9 da manhã, às 18 horas, na Rua Maricá, 320, Campinho, para 2 grandes cultos com o nosso apóstolo. Teremos a ministração da palavra,
momento de louvor, momento de adoração a Deus. Vamos prestar o nosso culto racional a Deus, porque esse é o sacrifício agradável ao Senhor no Pacto da Graça. Domingo às 9 da manhã e às 18 horas nós aguardamos por você. E agora eu quero declarar que o seu dia será muito abençoado em nome de Jesus, que você tenha um dia de vitórias, este resto de semana seja um momento em que você permaneça fiel, você coloque sempre Deus diante da sua vida, coloque sempre todas as situações submetidas à vontade de Deus, e certamente o Senhor irá sempre honrar. O Senhor vai agir por você e pela sua família, pela sua vida, onde quer que você estiver. A mão do Senhor estará. Amém? Graça e paz, e até a próxima semana. Deus jamais desampara o justo. Ele fez isso na minha vida. Mas apóstolo, eu estou aqui no meio da multidão, eu sou uma mãe solteira, eu tenho filhos, mas eu sou como Raquel, eu também me sinto só, esquecida, ninguém se importa comigo. Minha amada, Deus vai reverter a tua situação. Há alguém do outro lado nos ouvindo, que está se despedindo da vida. Talvez o médico tenha dito a esta pessoa que ela não tem mais do que 1 ou 2 meses de vida. Está se despedindo. Está descartando os seus sonhos. Está prestes a perder o que lhe resta desse fiozinho de vida. Se você crer, Deus vai reverter essa situação. Ele ressuscita mortos, porque Ele não pode dar vida a quem ainda está vivo. Deus vai fazer isso. Talvez você esteja prestes a perder uma casa, um emprego pelo qual você batalhou tanto, ou alguém que saiu da tua vida, que você tanto amou, que você tanto investiu. Deus pode lhe dar alguém mais digno. Então, lute contra qualquer sentimento de menos-valia, porque Deus se lembrou de você. Há um emprego muito melhor. Se você perdeu ou foi despedido ou perdeu o emprego, há um emprego com mais benefícios, há um emprego com salário mais alto. Deus tem coisas extraordinárias quando o povo de Deus crê nele. Amado, Deus sabe por que Ele te colocou neste mundo. Deus sabe o que você veio fazer a esta terra, qual é a sua missão. Mesmo para aquela pessoa que está num leito de morte. Sabe o que diz o Salmo 118, 17? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Levante-se curado nesta hora. É Deus que te cura, é a palavra que te cura. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Essa doença serviu para alimentar a serpente. Hoje Deus interrompe e te cura. Amado, Deus sabe por que Ele me colocou nesta terra. Por que eu tive que passar por um acidente tão grave? Por que eu tive que estar 2 anos em leitos de hospitais? Eu tenho 5 irmãos, por que não pegou um irmão meu e pegou a mim? Era comigo, a história era comigo. E Deus sabia que se eu não tivesse passado pelo acidente, pelas 20 cirurgias, pela cadeira de rodas, pelas muletas, eu não poderia ser um pastor. Eu não poderia entender o sofrimento dos outros.
Eu não poderia entender a espera que o Ademir está tendo na cadeira de rodas ainda. Eu não poderia entender a fragilidade do corpo. Quantas vezes eu vi o meu corpo apodrecido em vida, amado, cheio de bichos. Mas sabe, o Criador nos conhece. Ele sabe porque te colocou aqui nesta terra. Ele sabe, amado. Ele te conheceu antes de tu nasceres. Diz o livro de Jeremias, o profeta, capítulo 1, versículo 4 e 5. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Amado, nós não somos mais um número. Nós não somos um acaso. Eu não sou crente, você não é cristão, você não é uma pessoa salva porque alguém te disse venha daí, ou porque eu ouvi, ou porque alguém me deu um folheto. Isso tudo está dentro de um plano de Deus. Ele diz: eu te conheci antes de te formar. E antes que saísse da madre, antes da sua mãe lhe ter dado a luz, diz: eu te consagrei. Eu te constituí profeta, no caso de Jeremias. Amado, Deus nos consagrou. Ele disse: você é meu, você é ovelha, esteve desgarrada, por um pouco de tempo te deixei, mas logo te cobri de misericórdia. Ele te deu uma missão nesta terra. Deus afinal pode fazer tudo por mim e por você. Você sabe quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo que eu não sairia da cadeira de rodas? Como eu sofri pressão porque tinha que amputar uma perna. Como eu vi em Portugal portas fechadas, porque em 74, 75 havia um governo comunista em Portugal, e nós que éramos das colônias éramos chamados de segunda classe, eram retornados. Eu fiz montes de provas, passei em primeiro lugar para montes de coisas do governo. Quando eu chegava dizia: eu sou de Angola, aguarda telefonema, estou até agora aguardando. E eu dizia: puxa, mas eu quero ser professor aqui, eu quero isto, eu quero aquilo. E todas as portas estavam fechadas. E eu dizia: meu Deus, mas como pode? Eu agora sou de Jesus, como é que é? Afinal de contas, Senhor, tu existes, não existes? E Deus disse: eu estou trabalhando, Miguel. A tua história não tem ligação agora com este país. Eu vou te levar para um país que é a pátria do Evangelho. Vou te levar para o Brasil. Lá eu vou te fazer grande como só os grandes são grandes, amado. E olha, saí dessa cadeira de rodas aí, hein? Olha lá, saí dessa cadeira de rodas. Amado, o teu nome é grande, como só os grandes têm nome grande. Você é filho do rei. Você é filho do Todo-Poderoso. Você está debaixo de um mover sobrenatural. Você vai vencer todas as coisas, porque Deus não é limitado. Ele é o Deus dos impossíveis, amado. Então você tem uma missão, como eu tenho nesta terra. Você tem um destino a cumprir aqui nesta terra. Você tem um chamado santo para cumprir nesta terra. E nada, nem ninguém pode impedir esta missão na tua vida. Nem a doença pode, nem os inimigos podem, nem qualquer recessão que tiver nesta terra. Nada pode contra aquele que tem Jesus como o Senhor. Não pode. Então, Deus pode tirar alguém hoje do fundo do poço, colocar os pés sobre uma rocha. Creia, meu amado, Deus se lembrou. É preciso que você recobre o seu ardor da fé. Ardor, vibração. Creia. O mundo está aí fora com uma vibração no carnaval, e nós, o
povo está dizendo: e lá vou eu. E nós vamos para onde, meu amado? Vamos salvar o nosso país, vamos salvar este mundo, vamos interromper a impiedade na vida das pessoas. Nós temos uma missão, nós temos um destino a cumprir nesta terra, nós temos um chamado santo. Esse povo que está cantando: e lá vou eu, quarta-feira vai cair nas cinzas, amado. Deus não se lembrou deles, amado. O Altíssimo se lembrou de mim e de você. E eu creio que nesta hora está acontecendo um milagre na tua vida, na minha vida. Mesmo aquela pessoa que está me ouvindo diz: apóstolo, eu fui violentada quando era jovenzinha, eu fui negligenciado pela minha família, eu nunca tive estabilidade de nada, apóstolo. Um senhor que veio um dia aqui na frente, cabeça branca, e disse: apóstolo, eu nunca fui amado por ninguém nem por nada. Talvez você que tenha passado por lares, casas de família, você tem se sentido confusa, esquecida. Mas o Pai Celestial te defende. O Pai abre novas oportunidades. Ele cria uma saída onde não há saída humanamente. Ele abre um caminho no deserto. Ele está olhando por mim e por você. Ele está vigiando a nossa vida. Ele deu ordens aos seus anjos a nosso respeito. Os olhos de amor do Pai estão postos sobre nós. Ele está protegendo. Ele está defendendo. Você não foi esquecido. Você é inesquecível para Deus. Foi assim com Raquel, da escuridão para o sol, de um útero que não era fértil, de uma mãe que deu filhos à luz. Então, amado, desperta a sua fé. Você tem um dom maravilhoso da fé. Nada pode afastar você do destino que Deus tem para a tua vida. Hoje Deus está curando pessoas, não só no corpo físico, mas nas emoções, nos sentimentos. Deus vai conceber bênçãos para realizar os teus sonhos. Você vai vencer todos os obstáculos. Você vai derrotar todos os inimigos. Você foi chamado para viver uma vida vitoriosa, amado. Deus reverte qualquer situação. Deus pegou a maldição na vida dos irmãos que jogaram sobre José e o transformou num primeiro-ministro. Ele não fez faculdade em Harvard, nem fez em Yale, nem em Princeton, nem esteve em Boston, nem na Gama Filho. Mas Deus era com ele. Deus é contigo, meu amado. Você sonhou em ser dono de uma empresa? Lute para ter essa empresa. Você sonhou para se formar? Faça como a pastora Francisca, faça como tantos irmãos aqui da igreja que depois de idosos voltaram a estudar, amado. Deus colocou no teu coração que você vai ser feliz, você vai ser feliz. Deus colocou que você vai ter um bom marido, uma boa esposa. Deus vai te dar um bom marido e uma boa esposa. Agora, você tem que ter ardor por estas verdades. Talvez você tenha entrado aqui num vexame de vida, amado. Sim, pode ser que alguém esteja me ouvindo, ou esteja aqui dentro, no meio da multidão. Diz: apóstolo, eu tenho usado droga, eu lhe confesso assim, só ao senhor eu digo, ninguém sabe, mas eu cheiro cocaína, eu fumo crack, sabe, apóstolo, a minha vida é dupla, eu tenho um rosto para lhe mostrar e eu tenho outro rosto para a minha família. Olha, amado,
Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de você. E olha, você que está lá, estava se despedindo da vida. Eu gosto de saber e sentir que Deus é o Deus dos impossíveis, amado. Deus é o Deus dos impossíveis, amado. Sabe quando Deus colocou o desejo de construir uma catedral? Eu vou depois lhe mostrar outros filmes aqui em outro dia, para você ver. Isto era uma rocha gigante, era uma lagoa de lama, era tudo difícil, amado, tudo difícil. Tudo era impossível. Deus colocou as pessoas certas. Havia um plano de um governo que sequestrou o dinheiro de todo mundo, meu amado. Muita gente morreu de infarto, de AVC. Não havia dinheiro, não havia nada. O Brasil estava paralisado. Saíamos de uma inflação de 85% ao mês. E Deus disse: não para a obra. Deus jamais desampara o justo. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.